Fala galera, olha só, tá? Esse é o nosso terceiro vídeo, tem 2 vídeos lá atrás, volta lá, assiste, antes de assistir esse, tá? Porque aqui eu já vou resolver as questões, tem o seno, cosseno e tangente, a musiquinha lá para você decorar, então volta se tu não sabe, e se tu também não sabe o que é cada elemento, volta no primeiro vídeo, tá certo? Então bora lá, vamos fazer questões agora. Essa primeira questão aqui, ele pede para você o valor de x e de y, tá? Se está pedindo o valor de x, eu tenho ó, um ângulo de 90 graus e tenho aqui ó, 30 graus, beleza, triângulo retângulo, e eu vou fazer relacionado a seno, cosseno e tangente. Então bora lá, ó. Vou começar pelo x. Em relação a esse ângulo de 30 graus, x é o cateto oposto. E esse 10 em relação ao ângulo retângulo aqui, ó, gente, tá olhando para o ângulo retângulo, então é a minha hipotenusa. Se eu tenho um cateto oposto e tenho hipotenusa, eu vou usar o seno de 30 graus, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Fácil demais. Então bora lá, ó. Quem é o seno de 30 graus? Tá no vídeo 2, tá? Seno de 30 graus é 1 sobre 2. Igual, meu cateto oposto, x, e minha hipotenusa, 10. Aqui, ó, muito fácil, só fazer meios pelos extremos. Vai ficar 2 vezes x, que é 2x, e 1 vezes 10, que é 10. Passando 2 para o outro lado dividindo, x é igual a 10 dividido por 2, ou seja, x igual a 5. Acabou-se. Acabamos de encontrar o valor de x. Vamos encontrar agora o valor de y, tá? Se é o valor de y, ele está colado no ângulo de 30 graus. Então é meu cateto adjacente. E vou usar a hipotenusa aqui também. Ó. Se eu tenho o adjacente e tenho a hipotenusa, eu vou usar cosseno de 30 graus. É igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem é o cosseno de 30 graus? Muito bem. Raiz de 3 sobre 2. Igual a cateto adjacente. Meu cateto adjacente é y. E a minha hipotenusa é 10. Muito simples aqui, ó, pessoal. Meios pelos extremos. 2 vezes y é 2y. E 10 vezes raiz de 3 é 10 raiz de 3. Passando 2 dividindo, vai ficar y é igual a 10 raiz de 3 dividido por 2. Gente, dá para simplificar esse 2 por esse 10. Y é igual a 10 dividido por 2, 5. 5 raiz de 3. Acabou-se a questão. Encontramos também o valor de y, né? 2 dividido por 2 é 1. Não preciso colocar no denominador. Essa aqui foi muito simples, né? As outras, todas elas têm um textinho para você ler, interpretar e resolvê-la, tá? Mas como não ia dar no meu quadro, eu fiz aqui só o desenho, tá? Nessa questão 2 aqui, ele diz que um avião levanta voo a 60 graus e quando depois que ele percorre 2.000 metros, nessa linha aqui, ó, ele chega a certa altura, ele quer descobrir que altura é essa, que está rente ao chão, né? Se ele está aqui, ó, perpendicular ao chão, tem 90 graus. Então, temos o nosso ângulo reto e temos 60 graus. Então, eu vou olhar esses 60 graus aqui e ver quais são as informações que são dadas. Ah, eu não sei interpretar seno, cosseno, tangente. Simples, pessoal. Em relação a esses 60 graus, H é quem? Cateto oposto, está do outro lado. E esse 2.000, ó, está olhando para o ângulo reto, é hipotenusa. Ah, professor, se tem cateto oposto, tem hipotenusa, então eu vou usar seno. Exatamente. Vamos usar seno aqui, ó, de 30 graus, de 60 graus, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Cateto oposto é H e a hipotenusa é 2.000 metros. Vamos continuar aqui em cima. 2 vezes H é 2H, meu pelos extremos aqui, ó. E 2.000 vezes raiz de 3 é igual a 2.000 raiz de 3. Passando 2 dividindo, H é igual a 2.000 raiz de 3 sobre 2. Da mesma forma, gente, a gente pode simplificar esse 2 com esse 2.000. 2.000 dividido por 2
é igual a 100 não, 1000 raiz de 3 e 2 dividido por 2, 1. Só que essa questão aqui que eu esqueci de colocar, ó, ela diz o valor aproximado de raiz de 3. Ele colocava na questão para a gente usar um dado que era raiz de 3 é igual a 1,71 aproximadamente, tá? Isso está na questão. Nessa daqui, perceba que eu deixei a raiz de 3, porque na questão ele não deu esse valor aproximado. Então a resposta vai estar com esse raiz de 3. E também não tem escrito aqui que é o valor aproximado. Nesse daqui ele deu, ó, que raiz de 3 é igual a 1,71. Eu só esqueci de colocar. Então no final da questão, você precisa substituir esse valor aproximado dado na questão. Então fica 1000 vezes 1,71. H é igual a 1000 vezes 171, é 1710 metros. Então a avião vai estar a 1710 metros quando tiver andado 2000 metros. Beleza? Terceira questão, ele fala que tem uma pessoa no alto de um farol, esse aqui é meu farol, acredite, e ela olha essa outra pessoa sobre um ângulo de 45 graus. Então aqui é 45 graus, tá? Ele quer saber qual é a distância que essa pessoa está do farol, ok? Veja de novo aqui, é perpendicular, então tem 90 graus aqui, é um triângulo retângulo, e a altura foi dada que era 35 metros. Se eu quero encontrar o cateto oposto em relação a esse ângulo, isso aqui é o meu cateto adjacente, então eu tenho que usar tangente de 45 graus, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Beleza? Gente, musiquinha, tangente de 45 graus é 1. Cateto oposto, essa distância AD que ele quer descobrir. E a altura aqui é, ó, o cateto adjacente é 35 metros. Meio pelos extremos, ó. Então D, sem muita coisa, ó, D é igual também a 35 metros. Então, ó, ele está a uma distância de 35 metros. Essa pessoa aqui está a 35 metros do farol. Para a gente finalizar, nós vamos fazer essa quarta questão. Queria que você observasse também, ó, que nessa questão era 60 graus, nessa questão era 45 graus e nessa questão aqui era 30 graus. Então você tem que ter decorado essas informações. Não foi dada a você nenhuma das informações com relação a 30 graus, 45 graus e 60 graus. Nessa daqui, que ele informa que esse ângulo aqui, ó, é 28 graus, tá? Ele dá na questão os valores do seno, cosseno e tangente de 28 graus, porque isso aí você já não pode ter decorado não, são muitos valores. Então ele vai estar te informando. Aí você pode perguntar, por que não dá o do seno? Porque senão você sabe que tem que usar seno. Ele te dá os três, não é para você usar os três, ele te dá os três para você ter que interpretar de qualquer forma a questão e resolvê-la, tá? Nessa questão ele diz que esse barquinho aqui, essa canoa, é num lugar indígena, ela sai do povoado A, vai até o povoado B, certo? E ele disse que nesse ele percebeu que andou 20 metros. E depois ele tem que ir do povoado B fazer alguma entrega no povoado C. E na pergunta no final ele quer saber qual é a distância total percorrida por essa canoa. Então se é a distância total, eu tenho essa distância D que eu preciso encontrar, mais esses 20 metros. Ok? Então vamos resolver essa questão. Se eu tenho esse ângulo aqui, perceba que ele está de margem a margem, está perpendicular, então 90 graus também. Tá? Então bora lá. Eu tenho a hipotenusa, está olhando para o ângulo reto, então essa aqui é a hipotenusa, e ele quer descobrir esse valor aqui que é o cateto adjacente. Se ele é o cateto adjacente e tem ali a hipotenusa, a gente tem que usar cosseno. Cosseno de 28 graus, que é o cateto oposto, cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cosseno de 28 é igual a 0,88. E o cateto adjacente D, que é essa distância, sobre a hipotenusa, que é 20. Meio pelos extremos, ó. Então essa distância D é igual a 0,88 vezes 20. 88 vezes 20, 16 vai 1,
16, 17, ganho 0. Só que a gente tem que lembrar que aqui tem duas casas decimais, então eu tenho que andar duas casas, dá 17,60. A distância é igual a 17,60 metros. Só que ele não quer saber essa distância dele, quer saber a distância total entre A até B e depois de B até C, junto. Então só é somar distância D, que é 17,60, mais 20, 17 mais 20, 37, 37,60 metros. Eu espero que você tenha entendido, pratique mais ainda. Qualquer dúvida que você tiver, coloca aí no vídeo, no comentário do vídeo. Se você quer que eu resolva mais alguma questão, manda aí que eu resolvo. Valeu, gente!